Vocês estão de coração preparado aí? Dá-me ouvidos para ouvir e coração para obedecer, né? A gente tem cantado isso muitas vezes. Quero iniciar dizendo assim: estejam preparados, vigiai e orai. Vocês não sabem nem a hora nem o dia que são convidados para pregar na Zoe. Vocês não sabem. De repente, na sexta-feira falam, o senhor que prega domingo, né? Tem que estar tão preparado. Vamos lá, né? Nada que Deus não resolva. Nada que Deus não resolva. Então, pessoal, eu quero trazer a vocês algumas palavras, algumas coisas que eu considero extremamente importantes. Estava vendo aqui o pessoal falando sobre a escola de discípulos. Talvez alguém venha falar, pois eu não quero me comprometer. Talvez o grande problema seu seja esse, não se comprometer com a verdadeira fé, né? Talvez seja um problema de muitos de nós. Não me comprometa. Não nos comprometemos com aquilo que realmente é a essência da vida, é o suporte, é o alicerce da vida com Deus. Então, se comprometa sim, né? Não tem essa, não me comprometa. Se comprometa. Quando nós somos chamados para sermos do Senhor e andarmos com Ele, o compromisso é inevitável, né? A maior exigência de Jesus é ser discípulo dEle. A exigência para você andar com Ele é ser discípulo. Não há outra maneira de andar com Ele se não for discípulo. Senão você vai andar de longe como a multidão andava. Mas para andar com Ele tem que ser discípulo. Então, se comprometa, né? Faça essa oração, essa atitude, esse compromisso com Deus, de comprometer-se sempre com aquilo que Deus tem de mais precioso para você, que é o dom da vida em Jesus. Nós, pastores, amamos falar de Deus e sobre Deus. É algo talvez que está assim, ardendo no nosso coração. Que bom se isso arder no coração de todos nós. Falar de Deus, falar com Deus, falar sobre Deus, é algo precioso para nós, porque nós falamos do amor de Deus, nós falamos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, nós falamos da justiça de Deus. Há certos atributos de Deus que nos aproximam dele, né? Bondade, misericórdia, fidelidade, amor, são atributos que nos aproximam de Deus, nos tornam próximos a Ele. Mas quando a gente fala da grandeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, parece que essas coisas nos afastam dele. E vou dizer por quê. Nosso Deus é grande, nós somos pequenos. O nosso Deus é santo, nós somos pecadores. O nosso Deus é poderoso, nós somos fracos demais. O nosso Deus é justo, nós somos injustos em muitas coisas que fazemos. Então, esses atributos de Deus que são, vamos dizer assim, aquilo que brota de Deus para a nossa vida, nos coloca em xeque diante dele. Porque nós não somos o que Deus espera que sejamos. Porque nós lutamos diariamente para sermos um pouco parecidos com Jesus. E muitos nem conseguem. Há uma luta que nós travamos em nosso coração para sermos semelhantes àquele que nos deu vida, que subiu a cruz por nós e que falou, eu deixei os passos para que você siga o meu exemplo. E a gente tropeça até nisso. Veja bem, a glória é de Deus. A honra é de Deus. O reino é dele. O controle de todas as coisas é dele. O domínio é dele. O nome está acima de todo nome, é o nome dele. Aí eu pergunto para você, o que sobra para nós, se tudo é dele? A justiça é dele, a vingança pertence a mim, diz o Senhor, até a vingança é dele. O que sobra para mim? O que sobra para nós, se tudo é dele? O que sobra para nós, irmãos e irmãs? A própria palavra fala
dele, para ele, por ele, são todas as coisas. O que sobra para nós? O que pertence a nós, então, como povo de Deus? A palavra é muito clara, numa das orações de Daniel pelo povo. E Daniel claramente fala o que pertence a nós. E ele diz assim: a nós pertence o corar de vergonha. Porque nos rebelamos contra Deus. Não ouvimos a sua voz para obedecer os seus ensinos. Essa é a oração de Daniel pelo povo. A Deus pertence a justiça, o amor, a misericórdia, mas a nós o corar de vergonha. Porque com facilidade nos afastamos dele. Com facilidade o nosso eu, a nossa vida, o que é mais importante para nós é aquilo que nós fazemos. Enquanto Deus está dizendo: eu sou a prioridade de vocês. Eu sou o Senhor. Eu sou o poderoso. Eu sou o santo. Quando Moisés vai de volta ao faraó, ele diz: o que eu vou dizer para eles? Não vão acreditar em mim, não vão crer no que eu falar. O que eu vou dizer? Eu não sei falar, eu sou gago. Ele arranjou 5 ou 6 desculpas para não ir em nome de Deus de volta ao faraó. Eles vão perguntar: quem é esse Deus? Eu vou dizer: quem tu és? Lembra o que Deus falou? Eu sou o que sou. Diga apenas que o eu sou enviou você. Então, pessoal, o impressionante, um amor tão ilimitado de Deus é que mesmo Deus sabendo da nossa vida como somos ou deixamos de ser, mesmo sabendo que a nós pertence o corar de vergonha, porque a gente às vezes não dá ouvidos àquilo que Deus pede para nós, mesmo assim, Ele está sempre perto de nós. Porque Deus não pode mentir. Porque Deus é fiel. Há um versículo de Hebreus que diz assim: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então, se você acha que Deus está longe, eu pergunto: quem se afastou? Quem se afastou? Eu quero nessa noite, irmãos e irmãs, falar um pouco sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Olha lá, ó. Sobre um Deus, sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Salmo 63, versículo 1. O pessoal vai projetar para a gente lá. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Tu és o meu Deus forte. Outra tradução diz assim: Tu és o meu Deus poderoso. Poderoso. E o Salmo 91, versículo 1. Salmo 91. Esse salmo, esse versículo acabou sendo um hino, se transformou em uma música nos nossos dias. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É isso aí? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Onipotente, pessoal, é um dos grandes atributos de Deus. Há outros 2, pelo menos, conhecidos: onipresença e onisciência. Ou seja, o nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele tem ciência de tudo. Dos seus pecados ocultos, Deus sabe.
dos seus pecados de estimação, Deus conhece. Ele sonda diariamente o teu coração. E Ele sabe tudo a respeito de você. Quem sabe, Ele sabe mais de você do que você mesmo. Conhece mais seu coração do que você conhece seu coração. Porque Ele é onisciente. Não há nada que possa se esconder embaixo do tapete para Deus não ver. Nada. Onisciência. Mas também nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, não há como se esconder de Deus. Não há como fugir da presença dEle, como diz o Salmo 139, se eu subo aos céus, tu estarás. Se eu tomo as asas da alvorada, nos fins dos mares, tu estarás. Se eu faço minha cama no profundo abismo, ainda lá tu estás. Não há como fugir de Deus, pessoal. Ele é o fim e o começo da nossa vida. Tudo termina nele, no fim de todas as coisas, vai ser só você e Ele. Você e Ele. Ele é o Deus da glória. Se falou tanto da glória dele há poucas mensagens atrás. É o Deus da glória. Esse Deus todo-poderoso, a palavra todo-poderoso quer dizer poder supremo, absoluto, ilimitado. Controle absoluto sobre todas as coisas. Tudo. Esse livro, que se chama Bíblia, Sagrada Escritura, Palavra de Deus, Santa Escritura, esse livro está repleto dos feitos poderosos de Deus. Da Bíblia brotam os feitos poderosos de Deus. A Bíblia emana o poder de Deus, desde o primeiro versículo até o último versículo, de Gênesis a Apocalipse. Está repleta das maravilhas poderosas do nosso Deus. Eu podia passar o resto do dia aqui e da semana falando dessas maravilhas, porque são muitas, incontáveis maravilhas de Deus, incontáveis manifestações de poder de Deus para as nossas vidas. Por isso, pessoal, surge em meu coração uma pergunta, talvez para o coração de todos nós. Quão poderoso é para você o seu Deus? Quão poderoso Ele é na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua família? Como você vive e sente o poder desse Deus diariamente na sua vida? O que há de visível na sua casa, no seu coração, no seu rosto, nas suas palavras, que manifestam o poder ilimitado, absoluto de Deus. Há um versículo que eu acho que todos nós conhecemos, segundo Crônicas 16:9, que diz assim: porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Há uma exigência para que você sinta, veja, receba o poder de Deus. A exigência é aquela ali. Um coração totalmente dele. Totalmente dele. Deus percorre a terra constantemente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Ele está percorrendo seus olhos, percorrendo toda a sua criação, para encontrar homens e mulheres cujo coração é totalmente dele, para se mostrar forte para com essas pessoas. O poder dele se manifesta quando o nosso coração é totalmente dele. É a maneira que Deus usou para se manifestar na nossa vida. E é verdade, pessoal, sem dúvida nenhuma,
que para sentir e viver o poder de Deus é um assunto que envolve fé e coração. Fé porque eu tenho que crer que Deus existe. Hebreus é claro quando fala, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Não é isso? Aquele que ora tem que crer que Deus existe, que está ouvindo sua oração. E que é aquele que dá o galardão. Então envolve fé. Envolve fé. Uma palavrinha tão pequenina, fé. Mas que move montanhas, que cura enfermidades, que multiplica pão e peixe, que levanta os mortos. Não é isso? Isso é fé. E coração? Coração para obedecer. Coração para sentir. Você sabe, a palavra quando fala de coração, ela está falando do centro das nossas vidas. Do centro das nossas vidas. E quando o coração está disposto a obedecer, é totalmente do Senhor, nós não podemos questionar nada do que Deus fala à nossa vida. Não podemos questionar nada do que Deus diz ao nosso coração. E aqui um exemplo claro é Abraão. Abraão, pega teu filho Isaque, o único filho, o filho da promessa, leva lá no monte Moriá e sacrifica teu filho para mim. Abraão não questionou em momento algum. Em momento algum. Ele não perguntou, mas por que, Senhor, meu único filho, você me deu uma promessa para me tomar de volta, eu vou ficar sem descendente. Ele não questionou em momento algum. Porque o seu coração era totalmente do Senhor. E ele sabia que esse Deus poderoso iria fazer o que teria que fazer. Então ele prepara a lenha, pega a sua faca, sua adaga. Seu filho ainda ajuda a carregar os fechos de lenha, perguntando, pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui a adaga, estamos indo para o monte para sacrificar para Deus. Onde é que está o cordeiro? O filho questiona, mas o pai não. Ele diz, meu filho, fica tranquilo, Deus proverá. Olha a fé, olha o senso de obediência, Deus proverá. Ele não tinha dúvida de que Deus estaria provendo o que ele precisaria naquele momento, e quando ele levanta a adaga para sacrificar seu filho, o anjo segura a mão dele, Abraão, não precisa. Tu és um homem justo. Deus está contigo. Teu coração é do Senhor. Totalmente dele. Aí está o carneiro para o sacrifício, amarradinho num arbusto. Então, pessoal, quando a gente fala a respeito de um poder de Deus, de um coração, de uma fé que crê, de um coração que é totalmente dele, nós nunca podemos questionar aquilo que Deus ensina e fala para as nossas vidas. Porque questionamento é falta de fé. Questionamento não é dar ouvidos a Deus, é ficar preocupado consigo mesmo. Consigo mesmo. Quando a gente fala a respeito da vida de todos nós, a vida tem a ver com a nossa história, não tem? Todas as pessoas que estão aqui têm uma história para contar. Da sua vida, da sua família. Todos nós temos as nossas biografias, onde nascemos, quando nascemos, como nascemos, que cidade nascemos, quem é nosso pai, nossa mãe. A gente tem uma história para contar. A gente tem uma história para contar. Então, a vida é a nossa biografia, é a nossa existência, é a nossa história. E é interessante que quando nós lembramos disso, eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz uma pergunta para algumas pessoas, talvez umas 20 pessoas, e perguntei, como é que está a vida de vocês? Como é que está a tua vida? Dessas 20 pessoas, 3 disseram, pastor, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo em ordem. Está tudo na santa paz. Mas outras 17 desabaram. Reclamaram. Algumas choraram. Dizendo, não está tudo bem. Não está tudo bem.
Então eu posso perguntar para você nessa noite, como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida com a sua família, na sua casa? Como é que é a manifestação da presença de Deus no seu lar? Há paz, há diálogo, há amor, há compreensão? Ou quem sabe o seu lar também está difícil, as coisas não andam, minha vida está complicada, está tudo parado, estou em ponto morto, coisa não sai do lugar. Então nós temos as nossas histórias. Boas ou ruins, temos as nossas histórias. De vitórias ou derrotas, temos as nossas histórias. É verdade, pessoal, que a resposta a essa pergunta, para algumas pessoas talvez, seja um tanto desanimadora. Eu sempre digo para as pessoas, já repeti isso várias vezes, o nosso rosto manifesta como é que está a nossa vida. É no rosto, né? Você olha para alguém e diz, que cara é essa? O que está acontecendo? Porque a gente vê na cara que a coisa não está boa. Não é assim? Estou com olheira, passei a noite chorando, está difícil. O nosso rosto expressa como é que está a nossa vida. O que vem do coração a gente coloca no rosto. E a grande bênção que a gente encontra lá em Números é essa. O Senhor, levante sobre vós sua face, faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e te dê paz. Então não há bênção maior do que quando a gente entende que a vida não pertence a mim, mas a vida pertence a Deus e Ele, com o poder dele, irá refletir a bondade dele sobre a minha vida, sobre o meu rosto, sobre a minha casa. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que se a vida está desanimadora, se a vida está difícil, a palavra de Deus, por 42 vezes, a palavra diz assim, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tenham coragem para viver. É preciso coragem para viver. Talvez a gente cante aquela musiquinha, é preciso saber viver, né? Saber viver. É preciso saber viver. Tem que ter coragem para viver, pessoal. Porque às vezes situações não são boas. Situações são contrárias à nossa vida muitas vezes. Mas aí a gente entende assim, mas eu tenho um Deus todo-poderoso que está comigo. Eu tenho um Deus todo-poderoso que vai me pegar no colo se for preciso. Que vai me sustentar. Esse Deus é o meu Deus. É o Deus da minha casa, da minha família. É o Deus da minha casa, da minha família. Então entenda, pessoal, que a vida cobra e exige uma postura de fé. O grande problema que muitos de nós enfrentamos é que a gente se deixa guiar pelas circunstâncias da vida. Se está tudo bem, que alegria. Se não está, que tristeza. Né? Não é assim? E a gente canta algumas vezes, talvez, não é do tempo de vocês, mas no meu tempo a gente cantava. Eu não olho as circunstâncias. Não, não, não. Eu olho o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre eu vou. Aí eu penso assim, por que é tão fácil cantar e tão difícil viver o que a gente canta? Por que é tão fácil dizer, Deus, a ti toda a glória, e é tão difícil dar a Ele toda a glória? Por que é tão fácil dizer, nós não nos guiamos pelas vistas, nos guiamos pela fé, e é tão difícil fazer isso ser verdade, viver isso diariamente e viver pela fé? Por que é tão difícil? Por que é tão complicado que isso aconteça? Né? Por que nós somos tão fortes no louvor e tão fracos na prática daquilo que a gente canta? Há alguma falha no caminho, há algum problema no caminho. Não é possível. Há um abismo entre aquilo que a gente canta e aquilo que a gente vive. Há um abismo entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. E Deus quer aproximar a nossa vida dele para que não haja esse abismo. Para que a nossa fé seja genuína e verdadeira. Para que a gente possa viver e sentir
diariamente a glória dele sobre a nossa vida, o poder dele sobre a nossa vida, a força dele sobre a nossa vida, o suprir dele sobre a nossa vida. Eu não sei se você sabe, há uma frase, eu já falei para vocês, o nosso Deus conforta os aflitos e aflige os confortáveis. Ele quer desacomodar a gente. Ele quer desacomodar a gente, ele não quer que a gente fique sentado, ouvindo, estático, né, assim, e depois termina o culto, eu vou para casa e a semana é a mesma e nada muda. Se eu ouço de um Deus poderoso, por que eu não vou para casa com esse Deus poderoso em meu coração e levo esse Deus para dentro da minha casa? E vivo o poder dele diariamente sobre a minha casa. Pessoal, nós somos portadores da vida de Deus em nós. Nós carregamos uma vida que o mundo está sedento e nós a encontramos em Jesus. Por que esse poder que Deus nos dá da presença dEle não muda as coisas à nossa volta? Não muda a nossa própria casa, nossa própria família? Há uma falha, há um descontato nessas coisas aí. Eu falei certa vez, vou lembrar de uma história, alguns de vocês já sabem, talvez de 6 ou 7 anos atrás, né, quando começou a Zoe aqui. Eu tenho um tio que já faleceu, sofreu um acidente na década de 90 e ficou paraplégico. Pescoço para baixo, praticamente tetraplégico. Faleceu ano passado. Irmão da minha mãe. E sempre que nós íamos a Lavras visitar minha mãe, quase 1.000 quilômetros daqui, né? Sul de Minas, comer um queijinho, um pão de queijo, um doce de leite, né? Uma manguinha. Comprar umas goiabadas para os amigos, né? A goiabada cremosa. A gente ia lá na igreja onde minha mãe participava e meu tio, a igreja presbiteriana de Lavras. Meu tio era professor de escola dominical. E naquele domingo de manhã, eu estava lá e disse, Cláudio, hoje tu dá lição. Eu, pô, eu estou chegando agora. Não, hoje tu dá lição, tu é pastor, tu dá. Me passou a revista para eu dar lição. E a lição era sobre a igreja obedecendo a Jesus, ao Senhor, o corpo de Cristo obedecendo o cabeça, que é Jesus, né? Aquilo que todos nós sabemos. Dali a pouco, eu falando sobre isso, comecei a olhar o meu tio, né? E me veio aquilo assim, Cláudio, teu tio, a cabeça dele dá ordem, o corpo não obedece. A cabeça dele diz assim, Júlio, fica em pé. E ele não consegue ficar em pé. Júlio, levanta a perna. Ele não consegue levantar a perna. Júlio, caminha. A cabeça dá ordem e o corpo não obedecia. Porque havia um rompimento da cabeça do meu tio com o resto do corpo dele. Aí eu pensei, quantos cristãos são assim? Quanta igreja que a gente conhece, cheia de gente vazia de discípulos, lotada de gente, mas vazia de pessoas comprometidas, porque há um rompimento da comunhão com a cabeça que é Jesus. E ele dá ordem e o corpo não obedece. Que vocês não sejam assim. Se um Deus poderoso que nos deu a Jesus está dando ordens para nós, ensinos, nossa obrigação, o mínimo que ele espera é a obediência daqueles que são seus. Para não sermos uma igreja paraplégica, onde o cabeça dá uma ordem e o corpo não está nem aí. Então, pessoal, a vida requer de todos nós, exige uma postura de fé diante de um Deus extremamente poderoso, que pode todas as coisas. Eu sei, muitas vezes, reconheço que o ânimo, às vezes, falta na nossa vida. Quem de vocês aqui já não passou uma situação de desânimo, levanta a mão. Quem nunca teve desânimo, levanta a mão. Eu vou chamar de mentiroso se você levantar a mão, né? Quem nunca pecou, diga, eu nunca pequei. Pessoal, ânimo e desânimo, embora sejam palavras
diferentes, elas andam muito juntas. Há uma linha muito tênue entre estar animado e desanimado. Você pode acordar num ânimo total, animado, um novo dia de sol gostoso, não está quente, trabalho, família, né? Enfrentar o dia com uma alegria profunda. Mas no final do dia enfrenta um problema e você termina o dia desanimado, arrasado. Isso é extremamente normal. Não é falta de fé, não é falta de Deus, é circunstância da vida. Dificuldade que a vida impõe muitas vezes para nós. Então eu quero que você entenda que ânimo diante do Deus Todo-Poderoso é uma força que você encontra na comunhão com Deus. O ânimo se renova quando nós falamos com Deus, quando estamos diante dEle, quando sentimos a presença dEle. Certa vez Davi enfrentou um problema difícil, queriam matar Davi, ele se escondeu e aquele rolo todo, e a Bíblia diz assim, mas Davi reanimou-se no Senhor. No Senhor. Então eu quero que você entenda que esse Deus Todo-Poderoso é um Deus que está ao lado da sua vida, um Deus que conhece o seu coração. É um Deus que sabe tudo a respeito da sua vida. Tudo a respeito da sua vida. E há um versículo que eu quero que você lembre desse versículo, entenda, está lá em Romanos 8, 37. Olha o que diz lá, Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pessoal, repita comigo. É possível vencer o desânimo. Pode repetir mais forte de novo? É possível vencer o desânimo. Você sabe por quê? Porque nele nós somos... Pessoal, nele nós somos mais que vencedores. Vencedor é pouco. Nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Nele. E o versículo, o texto segue dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem dor, nem fome, nem nudez, nem espada, nem principado, nem potestade. Nada pode afastar você do amor de Deus. Então você precisa entender, um Deus com tamanho poder, um Deus cuja essência é poder, podia morar em qualquer lugar do universo, Ele escolheu morar em você, no seu coração, na sua vida, na sua casa, com todos os defeitos que você tenha, com todas as murmurações da sua vida, com todos os tropeços que você enfrentou na sua vida até aqui, Ele escolheu morar em você. Olha que bondade, que amor, que misericórdia que Deus tem por nós. Ele escolheu morar com a gente. Nós somos a casa favorita de Deus. Somos a casa favorita dEle. Temos que arrumar essa casa, pessoal. Arrumar a fé nessa casa, arrumar a comunhão nessa casa, arrumar o diálogo dessa casa. Há um programa na televisão que é o tal do Irmãos à Obra. Vocês já viram, né? Os caras pegam a casa esculhambada, arruma aquela casa, fica impecável. E a família entra e diz, oh my gosh. O pessoal entra, pá, mas que coisa linda, não esperava. Uma casa arrumada. Tem outra família, não estou lembrado o nome, do velho ao novo. Já viram? Já viu, né, Vitor? Um casal que compra umas casas caindo aos pedaços que ninguém quer. Casa lá de $30 mil. Né? Ninguém quer tal da casa. Eles fazem uma reforma fantástica. Uma reforma nova, deixam a casa tinindo de brilhante. E a família chega, não acredito que isso aqui ficou assim, né? Então, pessoal, se nós somos a casa favorita de Deus, eu tenho que arrumar essa casa.
Eu tenho que entender que o Deus Todo-Poderoso habita essa casa, habita esse coração. E o meu coração tem que ser totalmente dele. Não há outra maneira de viver e sentir o poder de Deus se o meu coração não for totalmente dele, pessoal. Não tem como. Você nunca vai viver a glória dele, a força dele, o poder, se você não pertencer a ele. E para pertencer a ele, é preciso um grande compromisso. Um grande compromisso com ele. Por isso somos mais vencedores naquele que nos amou. Em Cristo somos mais que vencedores. João 15 fala da videira verdadeira, e ali a palavra, por 10 ou 12 vezes, a palavra-chave é permanecer. Quem está em mim, eu estou nele, quem está nele, está em mim. Se não permanecer, não dá fruto, tem que permanecer. Permaneça em mim, permanecerei em vocês. O segredo é permanecer, não é fugir, não é quebrar a comunhão, é permanecer, é lutar para que a comunhão não seja nunca quebrada com esse Senhor. Os discípulos, após a morte de Jesus, e ressurreição depois, os discípulos estavam indo para Emaús, lembra? Caminhada de Emaús, famosa caminhada de Emaús, né? Tem muita coisa famosa na Bíblia, né? Entrada de Jesus na triunfal, abertura do Mar Vermelho, o Rio Jordão, tem muita coisa maravilhosa na Bíblia, né? Caminhada de Emaús, estava lá os discípulozinhos lá, se queixando da vida, mataram Jesus e agora estamos sem esperança, vamos fazer o quê? E Jesus se aproxima deles, se aproxima no meio deles e diz: a paz do Senhor. Aqui, paz o quê? Eles falam: o senhor não sabe o que está acontecendo lá? O que aconteceu lá em Jerusalém? O senhor não sabe? Mataram Jesus lá e começa a se queixar. Sabe qual foi o problema ali? Jesus estava com eles, mas eles não estavam com Jesus. Esse foi o problema. Jesus estava com eles, mas eles não estavam com Jesus. E algumas vezes o nosso grande problema de não sentirmos a força de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, é que Ele está conosco e nós não estamos com Ele. Não damos a mínima para os mandamentos dEle, não damos a mínima para a presença dEle, não damos a mínima para a comunhão que Ele exige de nós com Ele. Depois nos queixamos, né? Não está nada certo, está difícil. Ele está com você, mas nem sempre você está com Ele. Isso é um grande problema. Isso é um tropeço terrível. Então, eu preciso estar nele, estar com Ele, permanecer nele, para que a força dEle, o poder dEle se manifeste em mim e através de mim. Sabe, certa vez, quando fala sobre a força desse Deus Todo-Poderoso, havia um rei de Judá, quando foi dividido o rei de Judá, o reino do norte, o reino do sul, né? Havia um homem chamado Josafá. Não ouviram falar do rei Josafá? Ele ficou sabendo, através de amigos, disseram: Josafá, está vindo um grande problema contra você. 3 povos, 3 nações estão vindo guerrear contra você. Ele pensou: pô, o negócio não é justo. E a Bíblia fala que ele teve medo. 3 contra 1, isso não é justo. E a Bíblia fala que ele teve medo. Mas há um momento em que ele enfrentou aquele medo e ele disse assim: Senhor, não há força em mim, não há força em nós. Nós não temos condições de lutar essa luta, essa guerra. Está difícil para nós. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Tu és o Deus poderoso e Tu pode todas as coisas. Conclusão: ganharam a guerra. Ganharam a guerra. Olhos no Senhor estão postos em Ti. Não há força em nós, mas a força está em Ti. Não há poder em nós, mas o poder é Teu. Não há glória em nós, a glória é Tua. Não há vida em nós, a vida é Tua. Vocês entendem isso? Vocês buscam isso para a vida de vocês? O que são os pequenos problemas que a gente enfrenta no dia a dia diante da grandeza do nosso Deus? Não são nada. Não são nada. E a gente não entende isso. E a gente rompe uma comunhão que podia ser preciosa, que podia nos levar à glória de Deus,
a viver a glória dele. A gente rompe isso com muita facilidade. Pessoal, quero ir para o final. Dizer para vocês que o nosso Deus é forte. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Da vida e da morte. Sabe por que eu digo isso? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Senhor da vida. Ele tem controle sobre a vida, mas também sobre a morte. O que ele fez com o filho da viúva de Naim? Alguém lembra? Estavam levando o rapaz para sepultar, Jesus mandou parar o enterro, para tudo. Imagina a família do capô, o senhor está parar o enterro do meu filho, que é isso? Mas para tudo, pessoal. O pessoal parou, Jesus chamou o morto e o morto levantou. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que Jesus fez com Lázaro? 4 dias morto. 4 dias. Sabe o que são 4 dias sepultado? Pessoal, remova essa pedra daí. Não, o senhor não sabe o que está falando. Está fedendo, cheirando mal. Ele já está todo enfaixado. Não dá para abrir. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Fé. É preciso crer. Vocês creem? Vocês têm essa fé? Então vocês vão ver a glória de Deus, se preparem. Ela vai descer aqui, pessoal, se preparem. Aí Jesus manda tira a pedra, o pessoal já de nariz tapado. Todo mundo nariz tapado. Jesus coloca o rosto na entrada daquele túmulo escuro e faz a luz brilhar lá dentro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, todo enfaixado, todo enrolado. E Jesus fala, desatai-o, desamarra o cara. Porque quem está amarrado não vive, desata o cara. Às vezes nós temos problemas que já estão fedendo há mais de 4, 5 anos e a gente não resolve. A gente bota uma pedra em cima e acha que a pedra vai resolver tudo. Não vai, pessoal. Não vai. A gente tem problemas, angústias, coisas que fazemos e falamos que estão cheirando mal já, porque faz muito tempo que está lá. E é um Deus poderoso dizendo, remove a pedra, eu quero chamar você de volta à vida. E quando Ele nos chama, Ele quer nos desamarrar. Eu não posso estar amarrado às coisas, eu tenho que estar firmado em Jesus, sobre a rocha firme que é Ele. Porque quem está enfaixado, amarrado, não pode andar, não vive. E Ele quer nos libertar de tantas coisas, por quê? Porque Ele tem poder para fazer isso. Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Remova a pedra. Pessoal, às vezes eu fico pensando no nosso Deus tão poderoso, tão grande em poder, onipotente, todo o poder pertence a Ele, absolutamente o poder é dEle. E eu fico pensando, como é que nós temos um Deus tão forte e esse Deus tem filhos e filhas tão fracas, que se quebram com muita facilidade, que não enfrentam a vida com coragem? Como é que nós proclamamos sobre a nossa igreja um Deus tão poderoso e às vezes a nossa igreja está tão cheia de pessoas tão assustadas e fracas com os probleminhas da vida? Como pode isso?
Quantas pessoas você conhece que você pode dizer assim para quem? Essa pessoa é forte. Você conhece alguém assim? Quantas você conhece que você pode afirmar isso? Que cara forte, que pessoa forte. Não fisicamente, mas forte de espírito, forte de coração. Quantas pessoas você pode dizer isso? De quantas pessoas você pode falar isso? Não são de muitas, não. De algumas a gente fala, mas não são muitas. Então, pessoal, quero que vocês entendam que a palavra de Deus, a sua Bíblia, a nossa Bíblia, ela está repleta do poder de Deus. Abra e leia. Abra e leia. Bíblia fechada não reflete poder nenhum. Alguém já ouviu falar do livro das historinhas Superbook para criança? Nossos filhos, a gente alugava fitas de videocassete na década de 80. Depois tinha que rebobinar para entregar, né? Porque senão a gente apanhava do cara lá da locadora. Não rebobinou, tem multa. A gente locava aquelas fitas desse tamanho, Superbook. E a história me chamava a atenção porque eram dois irmãozinhos, um casal de irmãos, que estavam brincando no quarto e de dentro de uma gaveta saiu uma luz. E eles abriram a gaveta, havia uma Bíblia dentro daquela gaveta, e a luz vinha daquela Bíblia. E eles abriram aquela Bíblia e entraram na história bíblica. Começaram a fazer parte da história bíblica. Falaram para Caim, não mata teu irmão, Caim, não faça isso. Né? Queriam mudar toda a história, né? Não faça isso. Mas, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, há poder na palavra de Deus. Entre nessa história, faça parte dessa história. É a história do nosso Deus poderoso. E nós somos parte dessa história. Nós somos criação de Deus. Nós somos a história dele, hoje, em nosso meio. Nós somos isso hoje. Eu me sinto privilegiado, eu me sinto, não sei nem o que dizer, de entender que eu faço parte da história de Deus hoje. Agora. Deus é muito misericordioso para com a minha vida, pessoal. Eu louvo a Deus pelo poder dele em mudar minha vida, em encaminhar minha vida, em andar comigo, em suprir minha vida, em estar comigo na hora difícil. Eu louvo a Deus por isso. Então, há poder na palavra de Deus. Eu quero finalizar lembrando de algumas coisas para você. Davi e Golias. Já ouviram falar dessa historinha? Davi e Golias. Vocês lembram o que aconteceu nessa história? Aquele menino raquítico, pequenino, miúdo, magrinho. Ninguém dava nada para aquele menino. Ele enfrenta Golias e fala, pelo poder do meu Deus. Porque dê aquele filisteu incircunciso. Ele vem comigo com armas, eu vou diante dele com o poder do meu Deus. E você sabe o resultado. Ele venceu a batalha pelo poder de Deus. Não por causa daquela pedra, pelo poder de Deus. Eu vou contra ele com o poder do meu Deus. Você lembra da história de Sedraque, Mesaque e Abednego? Aqueles 3 homens que se recusaram a se curvar diante de uma estátua para adorar um rei, um falso Deus. Vou jogar vocês na fornalha. Tudo bem, pode jogar. Nós temos um Deus poderoso e forte. Jogaram os 3 na fornalha e quando os homens olharam, haviam 4 lá dentro. Não eram 3, como é que tem 4? Deus estava com eles. O poder de Deus os livrou. E quando eles saíram da fornalha, nem a roupa cheirava queimado. Hoje eu assei uma carne e fiquei cheirando queimado. Fiquei cheirando fumaça, né? Nem a roupa deles ficou cheirando. É um Deus poderoso que estava junto com eles. É o mesmo Deus que está em nós e está conosco. Vocês lembram da história de Daniel na cova dos leões? Orava. Ah, está orando? Não pode orar, pessoal. Daniel está lá orando, olhando para o céu e orando lá para o lado Deus dele. Vamos jogar na cova. Pode jogar. Meu Deus é forte. E vai fechar a boca desses leões. O que de fato aconteceu? Quando o pessoal chega lá, Daniel estava lá, fazendo cafuné nos leões, numa boa. Né? Poder de Deus, pessoal. Poder de Deus. Deus está comigo.
Caleb e Josué, quando foram espionar a terra de Canaã, a terra prometida, voltaram felizes, mas alguns homens voltaram, olha, o negócio está complicado. Esse pessoal é grande e forte, vão nos matar que nem gafanhoto. Não vamos subir para aquele negócio lá, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o deserto, nós vamos morrer aqui. Caleb e Josué falaram, não. Deus é conosco, vamos enfrentar essa gente. Deus está presente, Deus está conosco, nós vamos vencê-los, Deus está ao nosso lado. O que de fato aconteceu? Poder de Deus, vitória de Deus sobre a vida deles. Depois Caleb, aos 85 anos de idade, 45 anos depois desse acontecimento, ele disse assim, eu estou velho, mas estou tão forte quanto antes, porque Deus nunca deixou de ser poderoso. E ele nunca deixou de crer no poder desse Deus. O apóstolo Paulo, pessoal, quem conhece a vida dele, o que esse cara enfrentou? Açoites, prisões, cadeias, apedrejado, naufrágios. Uma vida difícil na ministração do Evangelho. E ele diz assim, Deus nos deu espírito não de covardia, mas de poder. Olha o que Paulo diz, há um espírito de poder sobre a minha vida, e esse espírito vem de Deus, e Deus está comigo, e se há vitória, a glória é dele, é por causa dele. Porque dele, por ele são todas as coisas. Creia nisso. Deixe-se envolver a sua vida e o seu coração. E lembro também dos discípulos no mar da Galileia, no meio de uma tempestade terrível, e Jesus já chega e diz para eles, não tenham medo, eu estou com vocês. Não tenham medo. E o poder desse Deus em Cristo acalma o vento, as ondas do mar, acalma a tempestade. E aqueles homens falam, quem é esse? Que até o mar e o vento e as ondas lhe obedecem. Não há poder maior do que esse. Pessoal, eu quero que vocês vivam isso na vida de vocês. Eu quero que vocês estudem, leiam, entendam, vivam o poder de Deus na vida de vocês, na casa de vocês. É o desejo do meu coração como pastor, pessoal. Que a igreja viva e sinta que o nosso Deus é poderoso. Que o nosso Deus é um Deus de vitória. Que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Criador de todas as coisas do céu e da terra. E que esse Deus enorme, infinito, escolheu morar na vida de cada um de nós pelo Espírito dele. Foi opção de Deus isso, pessoal. Ele escolheu morar em nós, dizendo, vocês são templo do meu Espírito, templo da minha habitação. Eu quero morar com vocês, eu quero habitar a vida de vocês, eu quero habitar a casa de vocês. Finalizo com um versículo de Hebreus 10, 39. O pessoal vai colocar ali. Hebreus 10, 39. Olha a maravilha dessa palavra. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aí eu pergunto para finalizar. De que lado você está? Dos que retrocedem ou dos que avançam? De que lado você está? Do lado do Deus Todo-Poderoso ou não? Quando Deus abriu o Mar Vermelho, o pessoal chegou a salvo no lado vitorioso do mar. Você está com esse Deus ou você está com o faraó? Que ficou do lado derrotado. Pessoal, talvez seja uma palavra muito simples para nós, mas onde quer que você esteja, seja qual for a circunstância que você esteja passando nesse momento, eu quero que você diga no seu coração nesse momento, Deus poderoso está comigo. Diga isso no seu coração agora. Diga silenciosamente para você. O Deus poderoso está comigo.
E se Ele está comigo, não há o que temer. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque Deus está comigo. E a presença dEle, a graça dEle, é tudo o que eu preciso. Você sabe, o que Deus já fez por mim e por você, Ele não precisa fazer mais nada do que Ele fez, você não podia se queixar. Porque Ele já deu vida para você. Você não tem mais do que murmurar e se queixar. Deus já fez em Cristo o que Ele precisa fazer por você. Você está se queixando do quê? Era para você estar pendurado numa cruz, não Jesus. Ele já fez por mim e por você o que Ele precisa fazer. Ele não precisa fazer mais nada. Não exija nada de Deus. Apenas agradeça. A Bíblia diz assim, o que darei ao Senhor diante de tão grandes benefícios que Ele tem me dado? A gente não sabe o que vai fazer para agradecer e para dar para Ele. Porque Ele já fez muito por nós. Tanto que a gente nem merece. Nem merece, mas Ele fez. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Ele ama a sua casa, a sua família, com todos os problemas que você enfrenta, com todas as murmurações que brotam do seu coração e da sua boca, Ele continua amando você. O poder dEle é o mesmo ontem, hoje e sempre. O poder dEle não diminui em minuto algum, em segundo algum, diante da nossa vida. Os meus pecados não diminuem o amor que Ele tem por mim. As minhas faltas não diminuem o amor que Ele tem por mim. Esse é o nosso Deus e o meu desejo é que vocês façam tudo o que vocês têm que fazer para viver esse Deus na vida de vocês.